posso apontar aí várias contradições nesse depoimento, porque ele diz que o esquema do crime organizado beneficiava a cúpula do partido. Ora, a cúpula do partido é a cúpula do partido. Qual foi a limpa que houve na cúpula do partido? Não se esqueçam que Celso Daniel ia ser o homem forte da candidatura do Lula. E foi eliminado. Foi eliminado por quem? Pelo PCC? Foi eliminado por ordem do PT? No outro depoimento do Marcos Valério, ele diz que ele recebeu uma ameaça de que ele não falasse tudo o que ele sabia, pois podia prejudicar o presidente Lula e que ele podia ter o mesmo destino que o Celso Daniel. Bom, essa ameaça veio de quem? Do PCC ou essa ameaça veio do PT? Se era para não prejudicar o presidente Lula não sabia? Ou sabia? Como é que houve essa limpa no partido e o Lula, que sempre dominou o partido, não sabia de nada? Quer dizer, não sei se você percebe que nesse relato há o relato dos fatos e a tentativa de mascarar a culpa do Lula. Temos que ser objetivos, não é? Porque nós temos que estar colados aos fatos. Nós temos uma iniciativa do deputado Felipe Barros para abrir uma CPI sobre o narcotráfico. Eu acho excelente a iniciativa, mas eu pergunto o seguinte, eu não sou uma pessoa do direito, mas eu pergunto o seguinte, os depoimentos de Marcos Valério numa delação à Polícia Federal, portanto, vejam bem, isso não é uma reportagem de uma revista, é uma delação à Polícia Federal. Esses depoimentos, eles abrem perspectivas sombrias e sinistras, porque ele fala de assassinatos, ele fala de execuções, ele fala de lavagem de dinheiro e de financiamento do narcotráfico a deputados, vereadores e cúpula do Partido dos Trabalhadores. Onde é que está o Ministério Público? Não vai se mexer? Não vai entrar em ação? Onde é que estão outros órgãos do Estado que têm competência para fazer essa investigação e estão inertes? Porque nós não podemos ficar na gritaria das redes sociais. Mais um crime do PT. Não, mais um crime não. Nós estamos falando de uma organização criminosa. Estamos falando não mais de um partido político, mas de uma organização criminosa. O próprio Paulo Eduardo Martins pôs isso outro dia, quando ele transcreveu algumas partes do relato da delação do Marcos Valério à Polícia Federal. Perguntas. O PCC tem alguma coisa a ver com a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro? Na época, essa hipótese foi levantada. Depois, misteriosamente, foi descartada. Por que isso não é investigado? Por que o jornalismo está completamente em silêncio? O jornalismo militante está completamente em silêncio. O Leandro Ruschel fez uma pergunta que eu acho óbvia. Imagine que uma pessoa fizesse uma delação à Polícia Federal e dissesse o seguinte: Jair Bolsonaro e o partido de Jair Bolsonaro estão ligados ao narcotráfico. O que é que você pensa ou imagina que estaria acontecendo agora? Nós teríamos isso estampado no mundo inteiro. Quem é esse consórcio da mídia internacional que está abafando esse caso? Quem?
eu disse isso aqui em programas, quando aquele Carvajal foi preso na Espanha e começou a fazer depoimentos, o Ministério Público da Itália foi querer ouvir o Carvajal. Por que o Ministério Público do Brasil não foi querer ouvir o Carvajal? São coisas muito misteriosas. Por que essa inércia? Por que o Ministério Público, que vive fazendo militância em cima de direitos ou pseudodireitos ou de uma agenda identitária, está completamente calado diante disso aqui? Não sei se você concorda comigo com essas perguntas. Quer dizer, como é que nós podemos admitir que é candidato à presidência da República, um sujeito foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal e que está se revelando agora que faz parte não só de um partido que assaltou o país, mas de um partido que é uma verdadeira organização criminosa, conluiado com o crime organizado como é o PCC. E no meio disso há assassinatos, há execuções. Como é que essa pessoa legitimamente pode ser candidata à presidência da República? Eu não sei, eu estou falando aqui assim, dando uma opinião, estudando aqui, pode ser que não haja um fundamento legal para o que eu vou dizer. Mas o Ministério da Justiça, responsável por inúmeras coisas, inclusive por inúmeras investigações do crime organizado, inúmeras investigações de apreensão de drogas no país, inúmeras investigações que levam continuamente ao desmonte de partes do crime organizado, especificamente do PCC. Por exemplo, não sei se você se lembra das operações que desmontaram, em parte, os esquemas dos tribunais do PCC. Eu pergunto o seguinte, ele não vai agir, o Ministério da Justiça não vai entrar nessa investigação, saber que um partido político que tem um candidato à presidência da República está atuando livremente, estando ligado ao crime organizado, ao tráfico, portanto, ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro. Eu pergunto, isso também é normal? Pois é. Uma pergunta que fica.